Então, há muito a nossa batalha, ela continua sendo na terra, mas o Senhor promete que o nosso encontro com Ele será nos ares. Amém? Então, nós temos a que entender que nós já estamos ampliando a nossa postura. Amém. Então, pode passar? Por isso que o título é Inversão no Polos. Inversão de polos. Bom, eu não vou entrar aqui, eu não sou geógrafa, tá? E acredito, tem algum geógrafo aqui? Geólogo? Alguém? Bom, mas todo mundo estudou geografia na escola, né? Glória a Deus. Então, bora só fazer né, relembrar um pouquinho. Nós temos a bússola, que é uma ferramenta, um aparelhozinho, que ele nos dá o destino sobre o norte magnético da Terra, não é isso? Ok? Beleza. Quando você vai para um campo, quando você vai para um local que você quer ter o direcionamento, você tem ali essa bússola. Pois bem, numa compreensão bem rápida, como é que eu posso dizer para você? Dentro do eixo da Terra, nós temos um núcleo. Dentro desse núcleo, nós temos um ferro liquefeito. É esse ferro que faz gerar uma imantação em todo o globo. E por isso que é como se tivessem dois polos, que esse eixo gravitacional é o que nos prende aqui. A gente não sai voando por conta desse eixo gravitacional. Tá certo? Então, a bússola, ela tem a pontinha dela, um ímã, que é atraído por esse ferro. Por isso, sempre ele vai gerar para o norte da Terra. E tem essa imantação. Por que eu preciso saber disso? Porque durante a natureza, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele sempre estabeleceu dois polos. E os polos, eles estão em equilíbrio. Diga, equilíbrio. Equilíbrio. Para quê? Para que nós possamos usufruir dessa terra. Porém, os estudiosos já têm percebido que já aconteceu uma inversão de polos ao longo da história. E hoje nós estamos há 780 mil anos sem acontecer essa mudança de polo. Mas alguns estudiosos já advertem que é possível que daqui a algum tempo isso possa vir a acontecer. Então, o que isso vai gerar de malefício para nós? Uma série de situações, doenças, epidemias, muitos desajustes mentais. Tudo isso são ocorrências em função dessa inversão de polos. Agora, muitas das vezes isso que já aconteceu de forma natural. A própria natureza reagiu dessa forma. Porém, o que se está acontecendo hoje, no nosso tempo, e que muitas das vezes nós não nos apercebemos, porque isso não é do nosso dia a dia, isso não sai nos jornais, nos noticiários, mas nós estamos todos envolvidos nessa situação. E eu vou aqui, cada slide que eu vou apresentar para vocês daria 2 horas de palestra, mas eu fiz um resumo para que nós, como igreja, começássemos a nos posicionar. Entenda, se você veio hoje aqui, creia que esse lugar, onde você está sentado, era exatamente o lugar que o Senhor desejaria que você estivesse nessa noite. Eu entendo disso sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. Meu esposo está feito uma cirurgia nos olhos, mas aprove ao Senhor permitir que hoje ele estivesse aqui me acompanhando. Eu também estou me recuperando de uma gripe forte, mas aprove ao Senhor estarmos aqui. Então, eu tenho plena certeza de que o lugar, de todos os lugares possíveis e imagináveis, de onde Ele desejaria que eu estivesse, o lugar é esse aqui. Amém? Então, é essa consciência que nós, como igreja, precisamos aprender a adquirir. Então, vamos lá.
Em Tito 1,15, se você veio aqui e gosta de registrar, anote. Está escrito assim: todas as coisas são puras para quem? Para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Preste atenção nesse recadinho de Tito, que a gente vai voltar nele. Pode passar. Efésios 1, e aí eu gostaria rapidamente de convidar 4 pessoas, muito rápido, traga a sua Bíblia aqui. 4 pessoas, rapidamente. 4, pode trazer sua Bíblia aqui. Mais uma. Cadê a outra? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais outra, quero a terceira pessoa. Cadê a terceira pessoa? Terceira. Vem com a Bíblia. E a quarta, está faltando só mais uma. Quarta, rapidinho, rápido, para a gente não perder tempo. Eita, glória, já estão aí. Então, abra a sua Bíblia em Efésios 1. Cada um lê 5 versículos, rapidinho. Isso é importante, amados. Isso é muito importante. Eu quero que você fixe naquilo que você vai ler, vai ouvir. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. Amém? Qual é o versículo 6? Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que ainda decidido realizar por meio de Cristo. Que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Qual foi o versículo que ela parou? Do 3. Esse microfone que eu tenho muito grosso. Em quem também nós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com Santo Espírito da promessa, o igual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aleluia. E de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento
igual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que manifestou em Cristo, ressuscitando o dentre os mortos, e por aqui é diferente, e pondo à sua direita os céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se anomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas, seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Aleluia. Muito obrigada, queridos. Porque é importante nós termos essa compreensão do que a palavra nos garante e o que a palavra nos diz. Hoje, uma sexta-feira da Paixão, estamos muito celebrando a morte, como ainda há pouco a pastora Gelma mencionou, a morte de Jesus. Nós já celebramos a vida. E nós já celebramos esse poder que o apóstolo Paulo aí, nessa carta, ele escreve. E é dentro dessa compreensão que nós precisamos, como igreja, como noiva, que vai se encontrar com o Senhor nos ares, precisamos nos apropriar, porque foi para esse tempo que Ele nos chamou. Amém? Então, veja só, eu quero iniciar aqui a parte 1, fazendo uma colocação para você. Lembre-se, o fim vem e o subtítulo é Quando os Polos se Invertem. Então, nós temos dois polos. Durante todo o tempo aconteceu isso. Veja só o que é que acontece. Durante a guerra, da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido em dois blocos. O bloco capitalista dos Estados Unidos, representado pela águia, e o bloco socialista, pela União Soviética, representado por um urso. E quem é daquele tempo sabe muito bem o que era isso, como nós vivíamos. Pois bem, isso tudo aconteceu entre 1947 até 1991. Foi o período da Guerra Fria. Era muita espionagem. Então, o que eles queriam era o quê? Era uma conquista de territórios na Terra. Conquista de cidades, conquista de países, porque quantos mais eles tivessem, mais fortes eles seriam, ok? Isso foi durante esse período da Guerra Fria. A guerra terminou em 1947. Quando foi em 1950, 1951, os países da parte da Europa, eles não queriam mais ficar vinculados ou vítimas dessa apropriação de ambos os polos. Então, o que foi que eles começaram a desenvolver? O avanço tecnológico. Porque a conquista dos dois blocos eram a nível de territórios. Diga, terra. Era isso que eles queriam. Mas essa ala europeia começou a entender, principalmente eram 12 países, que o que estava por vir viria pelo avanço tecnológico. E como eles poderiam se proteger de não serem tragados por ambos os blocos, teria que ser pelo avanço tecnológico. Por isso, em 1950, 1951, eles começaram a criar um laboratório. Houve um conselho, por isso que a sigla é CERN, que é um conselho das União, na época não era a União Europeia, mas era um dos países europeus, para desenvolver pesquisas. E eu achei muito interessante esse texto no final, que ele diz assim aqui: a pesquisa científica vive e floresce em uma atmosfera de liberdade. Liberdade para duvidar,
liberdade para investigar e liberdade para descobrir. Estas são as condições sob as quais este novo laboratório foi estabelecido. Então, entenda, tudo que chega ao público, sempre vem com o slogan de algo que é um benefício. Nunca nada vai chegar para você e dizer, olha, vai ser para o teu mal. Claro que não. Então, essa foi a ideia que eles lançaram. Esse laboratório, ele vai ser criado para algo muito bom para toda a humanidade. Vem com esse protótipo de liberdade. Por quê? Porque a guerra tinha tragado essa questão da liberdade. Ok. Vamos avançando. Esse laboratório, em 1957, desenvolveu o primeiro acelerador. Aqui tem um nominho bem interessante, mas é o sincrociclotron. E ele inicia o que é isso? Era justamente para fazer essa pesquisa de feixes, para desenvolver o que talvez você já deve ter escutado em algum momento sobre a antimatéria. Mas eles não começaram para pesquisar a antimatéria, porque a antimatéria já foi algo que aconteceu aqui já em 2000. Mas eles começaram porque eles desejavam fazer uma conquista. Aí você vai repetir comigo. Conquista dos ares. Conquista dos ares. Onde é que Jesus vai encontrar com a sua noiva? Eles queriam essa conquista dos ares. Eles começaram, então, a fazer esse tipo de pesquisa. E em 1957, eles desenvolveram esse primeiro aparelho aí, esse acelerador. Para você ter uma ideia, e mais tarde a gente vai ver uma imagem, esse laboratório ele é tão gigantesco. Ele se posiciona ali entre a Genebra e a Suíça. E ele possui para mais de 127 quilômetros de circunferência. Ele está numa profundidade de mais de 90 metros da Terra, do nível da Terra para baixo. Aqui, em 74, só volta um pouquinho, o túnel, ele começa, esses túneis, eles vão fazendo toda essa circunferência, e são brocas enormes. Isso tudo arregimenta muito dinheiro. Cada país envolvidos, são 12 países, eram 12, agora já aumentou, inclusive o Brasil entrou agora em 2022. Eles têm que investir, é muito dinheiro, né, para esse nível de investimento. Então, o túnel ficou pronto em 74. E mais um tempo aí, houve, entre os dois anéis, houve um problema. Eles tiveram que fazer todo um ajuste, né, nesses anéis, mais dinheiro foi investido. E só para você ter uma ideia da dimensão que é, olha, o ser humano ali, bem ali embaixo, está vendo ele ali? Ó, bem aqui, olha a dimensão dele para essa gigantesca máquina. Isso é algo absurdo. Sabe onde você já viu alguma coisa parecida com isso? Quem assistiu aqui o filme Anjos e Demônios? Pois é, logo no início do filme, eles fazem uma das cenas lá dentro desse laboratório. Ok? Muito bem, vamos seguir adiante. Existe uma outra ferramenta também, que se chama a ARP. Esse elemento aí, ele foi desenvolvido também por volta aí de 93, quando terminou a Guerra Fria. Vai acompanhando o raciocínio, meu irmão. A ARP, ela é uma frequência altíssima de pesquisa pela ionosfera. Ela capta ali, quem já ouviu falar da aurora boreal? Né? Ai, é tão bonito. Ai, eu tenho desejo, já falei para minha esposa, tenho desejo de contemplar isso, acho tão lindo, porque é o local exatamente onde o raio do Sol ele emite as explosões de hélio, e essa nossa camada de ferro que imanta, lembra lá o que eu falei logo no início, é ela que sustenta para que nós não venhamos a ser alcançados por essa toda camada, essa explosão. Então é esse confronto entre essa camada que nos protege e as explosões de hélio e hidrogênio que faz com que fique aquele céu bonito.
E foi nessa área, hoje isso aí é localizado lá no Alasca, que eles criaram esse... É como se fosse um laboratório também. Esse laboratório ele tem umas antenas com um potencial altíssimo de captação de qualquer coisa que passe na nossa ionosfera. Isso aconteceu aqui, desenvolvendo em 1900, tá? 1990, logo depois do término da Guerra Fria. Vamos lá? Só que antes disso, olha o que o Parlamento, em 99, o Parlamento Europeu disse. Ele emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto ARP manipulava o meio ambiente com fins militares, porque aqui foi idealizado pela NASA, pela ONU, eles sustentaram esse projeto, pleiteando uma avaliação do projeto por parte da STOA, o órgão da União Europeia. Olha só, a União Europeia, que estava lá com o CERN, começou a perceber que, tem gente também querendo estudar o que nós estamos avançando. Nesse período, os Estados Unidos já mandou gente para a Lua, a União Soviética também mandava gente para a Lua, era conquista já também no espaço, mas não nesse nível tecnológico. Quem deu a largada foram os europeus. Então, eles disseram, não, olha, tem gente querendo se apropriar também. E eles pisaram no freio dos Estados Unidos. E, em 2002, o parlamento russo apresentou ao presidente Vladimir Putin um relatório assinado por deputados dos comitês de relações internacionais, onde alega que o projeto ARP era uma nova arma geofísica capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. Então, foi quando você ouviu falar naquele terremoto no Haiti, o tsunami na Indonésia. Então, essas situações que não se tinha como verificar profundidade de cunho da natureza, eles começaram a atribuir a essa ferramenta, a esse laboratório. E aí esse laboratório foi fechado em 2011, aparentemente encerraram, né, as pesquisas, porém, no ano de 2021, um satélite entrou na trajetória da Terra, e como eles precisavam de algo que não apenas olhasse o externo do asteroide, mas penetrasse, visse como poderiam, então, destruir o asteroide, precisavam de ser por dentro, eles, então, reativaram o ARP. Então, hoje ele continua ativado. Muito bem. Olha, as antenas. Também, quem assistiu aquele filme Transcendência, com John Depp? O pessoal não gosta de assistir esse filme. Mas saiba que ele também foram passados em filmagens aonde está esse laboratório aí. Então, esse ARP ele começou em 90 como uma iniciativa do Congresso para expandir o conhecimento da atmosfera. Lembra que eu falei? Tudo começa muito bom, tem nada demais, não tem problema nenhum. Agora, olha aqui essa outra imagem. Isso daqui é em Chernobyl, perto da Ucrânia. Em julho de 76, um estranho sinal de rádio em ondas curtas começou a ser ouvido ininterruptamente por todo o mundo. Após algumas triangulações, descobriu-se que vinha da Ucrânia, na época parte da União Soviética. Pelas características da transmissão, logo ficou conhecido como pica-pau russo. Isso daí é o Duga-3. Eles criaram essas antenas em 76, olha, em 76, para captação de qualquer ruído, qualquer situação que viesse de bomba contra a União Soviética. Eles criaram isso. E os Estados Unidos souberam disso. Por isso, a NASA criou o ARP. Você está entendendo? Você está entendendo quando nós estamos aqui no nosso mundinho, finalzinho de mundo, Belém do Pará, e a gente fica perguntando, Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? A gente vai já ver. Vamos lá. Então, tem uma outra ainda. Vou falar de 3 para vocês. Tem uma teoria chamada Blue Beam. Quem já ouviu falar?
Amém. Isso aí o pessoal mais. Olha só, em tradução livre é raio azul. Então aqui diz que seria um plano de elites políticas que planeja a implementação de um governo mundial totalitário para, a partir de um dispositivo da tecnologia avançada, diga tecnologia avançada, simular uma falsa invasão alienígena ou uma espécie de despertar religioso. Só que, ao contrário das outras ferramentas do laboratório CERN, da ARP, o projeto Bluebeam não tem pai. Até agora, nenhuma das entidades assumiram a sua criação. Isso é algo curioso, porque de todas essas ferramentas, essa que você mais tem conhecimento. Essa foi que mais chegou até você. Por quê? Porque ela faz despertar um perigo. Ela sinaliza uma simulação holográfica nos céus, que pode confundir a percepção de muitos e conduzir muitos a uma falsa religião, a um falso compreendimento do que está acontecendo lá fora. Porque se você sair agora aqui e de repente vir no céu uma imagem, uma face de Jesus, se você ainda não tivesse sabido que existe esse recurso, fatalmente você iria comprar a ideia que Jesus está voltando. Amém? Mas olha só o que nós vamos falar. Teve um jornalista, o nome dele é Sérgio Monas, e ele começou a desenvolver junto com o outro, tem muita coisa, né? Como eu falei, cada slide desse dá 2 horas de palestra. Mas só para você ter uma ideia, ele começou a dizer que estava sendo desenvolvido pela NASA, mas a NASA não assumiu, e que ele levantou a questão da teoria dessa conspiração. Esse homem, esse jornalista, ele foi morto, ele teve uma parada cardíaca e morreu, né? Mas as pessoas falam aí, essa risadinha você já entendeu o que é. Então, pode passar essa imagem. Olha só, são hologramas controlados e aqui eles dizem que é pelo anticristo. Na verdade, é o único elemento, a única ferramenta que não tem comprovação séria disso. Você faz pesquisas e o que tem são apenas dessas questões conspiratórias, Illuminati e outros temas que em outro momento a gente pode compartilhar. Esse é o jornalista, que era um jornalista investigativo, né? Em seu livro, ele descreve os estágios de estabelecimento. Está aqui os estágios, são 4 fases, que primeiro ele fala sobre terremotos engendrados para produzir achados arqueológicos. Segundo, imagens holográficas nas nuvens. Terceiro, comunicação telepática. E, em quarto, fornecimento eletrônico de manifestações sobrenaturais. Então, isso aí ele desenvolveu essa ideia. E muitos compraram essa ideia e começou a ficar aquele frenesi. E isso aqui nos anos também 90. Então, muita coisa foi acontecendo nesse período. Pode passar. Mas o fim vem, amados. E o que é que a palavra nos garante? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento dos incrédulos. Diga, da porta para fora estão os incrédulos. Mas da porta para dentro estão os escolhidos de Deus. Amém? Então, eu e você somos escolhidos de Deus para esta noite estarmos abrindo o nosso entendimento e a percepção para aquilo que o Senhor está permitindo que nós venhamos a saber do que está sendo processado pelo inimigo lá fora para convencer a muitos. Eu sei que muitos de vocês aqui têm dificuldade dentro de casa e nós vivemos uma experiência política bem recente em que os nossos jovens estão com uma cabeça totalmente feita, como a gente declara, com a cabeça totalmente turbinada pelos conceitos lá fora, mesmo que tenham sido criados dentro de casa. Quem aqui passou por essa situação? Quem aqui conhece quem passou por essa situação? Todos nós, amados.
porque é algo que está acontecendo no mundo. E é isso que o Senhor está querendo nos trazer hoje, nessa noite. Porque isso aqui é um fato real. Pode passar. Então, olha só. Hoje, não mais apenas aquelas 3 ferramentas que eu exemplifiquei para vocês. Mas hoje existe uma chamada Neuralink. Quem já ouviu falar sobre isso? Acredito que a grande maioria. Essa Neuralink foi fundada por Elon Musk. E em 2016, na Califórnia, como uma empresa de pesquisa médica, criando chips que podem ajudar pacientes em tratamentos. Em setembro do mesmo ano, os interesses iam além e as coisas ficaram um pouco mais claras, com o executivo explicando o seu desejo de criar uma forma de integrar a inteligência humana com a artificial, literalmente conectando o cérebro ao computador. Isso parece coisa de filme de ficção científica, né? Quem já assistiu AI, inteligência artificial, né? É assustador, né? Mas é isso que está rolando e a gente não sabe. Isso vem de vez em quando para a gente fica às vezes chocado, mas depois a gente volta para o nosso dia a dia. Só que esses caras são os mesmos daqueles que fizeram o laboratório lá do CERN, com essa dimensão enorme que eu estou falando para vocês, bem no núcleo da Terra. São essas coisas que estão chegando a nós e daqui a pouco isso está sendo comercializado, amados. Não demora muito, porque já foi criado. Amém? Temos também aqui a questão do metaverso. Aqui já ouvi falar mais do metaverso, né? Então, o Neil Stephenson escreveu um importante livro chamado Snow Crash, lançado no Brasil com o mesmo nome 10 anos depois. E é daí que surge o termo meta, né, a união de meta, que significa em grego além, e verso, que significa universo. E aí a indústria, a mídia, trabalha maciçamente. Olha a conspiração. A gente falou aí que o projeto Bluebeam não tem consistência, né? Parece uma coisa de teoria da conspiração. Mas observa, como hoje os cinemas eles estão passando a maioria dos filmes. Né? Filmes da Marvel, filmes aí da Comics. Quais são os ingredientes? É tudo no espaço, é o metaverso, não é assim? É uma confusão, porque quando você vai tentar assistir, tentar compreender, é uma confusão de personagens. A minha filha riu de mim, eu espero que vocês não riam de mim, porque eu fui assistir o da Guerra Infinita. E quando eu cheguei lá no cinema, eu vi o Hulk apanhando. Gente, para mim isso foi inacreditável, porque o Hulk nunca apanhou na minha época. Entendeu? O Hulk nunca apanhou. E eu vi o Hulk apanhando. Eu ria, e a minha filha, mãe, para com isso, mas é um negócio hilário para mim, né? Mas para você ver a confusão como está. Tem 3 Homens-Aranhas, aparecem os Homens-Aranha, tudo, né? Porque são dimensões diferentes. E olha a tua cabeça para acompanhar as dimensões. É muita informação. Existe uma coisa que se chama poluição luminosa. A especialização que eu fiz em neuroarquitetura mostra o quanto o nosso cérebro ele não é capaz de assimilar a quantidade de luz. Ele entra no nível de confusão mental. E tem as ruas, hoje, a maioria, você vê, as nossas ruas não descansam. Antigamente, dava 10 da noite, você não via mais nenhum carro passar. As luzes estavam tudo fraquinho, não era essa quantidade de luz. Hoje, o nosso cérebro não descansa. Para nós descansarmos, é preciso nós desligarmos tudo, amado. Você que costuma ter televisão dentro do seu quarto, aprenda isso, desligue tudo. Tire do Wi-Fi. Para mim e para o meu esposo, que temos mães da mesma idade, 92 anos, é difícil a gente ficar desplugado. Hoje foi uma situação dessa, pastor.
Nós desligamos os celulares e a minha mãe teve uma crise de hipoglicemia. Né? Glória a Deus que a minha outra irmã estava lá para socorrê-la. Então, quem tem situações disso é meio difícil, você não pode ficar ilhado. Mas quem não tem, se desligue, porque isso tudo infiltra, gera informações no teu cérebro, sem você se aperceber. Você está vendo a influência? Aí, às vezes, a gente diz, Kiko, o que eu tenho a ver com isso? Tem, porque está no teu dia a dia, tem impregnado. É por isso que a fé de muitos está esmorecendo. É por isso que no período da pandemia, muitas pessoas, muitos cristãos, ficaram com as suas fés abaladas. E às vezes você não entende por quê. É essa influência que está havendo nos ares. Amém? Pode passar. Então, essa é a confusão na nossa mente. Então, a nossa mente ela precisa estar saudável para receber o nosso Senhor quando Ele vier buscar a sua noiva. Amém? Você precisa aprender que isso está acontecendo. Quando nós não chegamos com esse nível de conhecimento, você facilmente acha que isso é algo apenas particular, é um problema seu. E aí a tua depressão, a tua ansiedade, ela duplica, porque você vai achando que é só com você. Mas é preciso que você compreenda o que está sendo regimentado no mundo. E principalmente qual é o nosso posicionamento, que a gente vai chegar rapidinho. Pode passar? Olha, dá uma visualizada nessa cena aqui. Pessoas totalmente absortas, né? Absorvidas por conta do... Diga, celular. Essa coisinha aí que você está com ela na mão, né? Gente, eu vou falar algo para vocês aqui. Isso aí é algo que é tão nocivo, mas que está tão entranhado no nosso dia a dia. Como profissional, a minha vida, quase 70%, 80% está num aparelho desse. Como líder de ministério, mais uma porcentagem. Como líder de grupos de ajuda que nós temos, mais ainda. Eu fui chegando a um ponto, pastora apóstola Rose, que a minha vida estava consumida pelo celular. Mas eu me justificava. Eu dizia, não, mas eu tenho que... são aconselhamentos, são clientes. Eu justificava. Né? Nós temos um grupo que dá 3 horas da manhã, vamos orar, todo mundo responde, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tudo. Né? A gente se comunica ali. Só que isso estava me levando a ficar sugada, consumida pelo celular. E aí, um tempo atrás, faz uma média de 1 semana, nós estabelecemos esse pacto de desligar. Por isso que as madrugadas eu não estou mais, vamos orar, né? Porque é necessário dar um repouso para a nossa mente. Amém? Eu quero que você observe essa imagem. Essa imagem, amados, ainda está no YouTube. Eu gostaria que você, por curiosidade, fosse lá. A cerimônia total, ela dura mais de 1 hora. Mas é muito bom que você assista. Você que tem maturidade na fé. Amém? Que você assista. Isso aqui foi no túnel, na inauguração do túnel de São Gotardo, lá também na Suíça. Esse túnel, ele exatamente faz a conexão com vários outros países e através para agilizar os transportes de carga e tudo mais. Só que durante a cerimônia, isso aqui é a parte interna do túnel. Essa parte aí é a parte em que homens, mulheres, jovens, trabalhadores, eles estão andando como zumbis. Diga, zumbi. Zumbis. Eles são manipulados, controlados por uma força. E eles estão ali, simplesmente andando, marchando, no direcionamento dado por uma entidade. E você vai ver aí, pode passar?
antes disso, na parte externa, dentro do trem que faz a conexão, está aqui, pelo menos reunido 4 dos que fazem a União Europeia. O premier italiano Matteo Renzi, na época, isso foi em 2016, e o presidente suíço Johann Schneider, conversam com a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande durante a viagem inaugural pelo túnel de São Gotardo. Olha só. Aqui o trem, o túnel, tá? Enorme, numa velocidade, olha, tudo trabalhando em cima de velocidade, e foi no mesmo ano do CERN, que ele... Aqui foi sobre o CERN, só para você ter uma cronologia, em 54 foi a fundação, em 57 eles criaram o sincrociclotron, em 89, olha aqui, World Wide Web. Quem sabe o que é isso aqui? 666 é a nossa internet, né? www. Quem criou esse laboratório? Porque eles queriam o quê? Aumentar a capacidade sobre as ondas no espaço. Captação de comunicação. Foram eles que criaram. Para que a União Europeia precisa de tanto isso? Por que 12 países se reuniram para isso, investem milhões até hoje para isso? São essas coisas que os incrédulos lá fora estão com seus entendimentos cegados, mas o Senhor abre o entendimento para quem está aqui. E é isso que o Senhor começa a nos instigar e dizer, tem algo mais, presta atenção. Presta atenção, não te deixa consumir por aquilo que não é lícito, por aquilo que eu não quero. Presta atenção nos filmes que você assiste, presta atenção nas programações, nos seriados. Porque que hoje está acontecendo a matança que nós estamos vendo aí. Sempre aconteceu, mas hoje está numa forma avassaladora. As pessoas, elas não têm mais tolerância, paciência, há um espírito de fúria entre os jovens, principalmente crises de ansiedade entre jovens, coisa que era para idoso, nem era pessoal da nossa idade, pastor. Era gente idosa que tinha problema de depressão, de ansiedade, e hoje os nossos adolescentes já vitimados por conta disso. Percebe que tem alguma coisa, os polos estão se invertendo, amados. E não é o polo geográfico, não são os polos geográficos. É isso que o Senhor está nos mostrando, que o final dos tempos já está acontecendo. Nós já estamos vivendo o tempo do fim. Amém, amados? Nós não temos mais tempo para deixar Jesus de fora. Nós, jovens, vocês que estão aqui, vocês não têm tempo. Vocês, hoje, nessa noite, o Senhor está delegando para vocês responsabilidades. Para que vocês comecem a ouvir isso e levar aquele, e o único que é o antídoto para todas essas aberrações, chama-se Jesus. O que eles estão comemorando que está morto, mas nós já sabemos que está vivo. E o sangue dele tem poder. Amém? Muito bem. Olha que interessante, amado. Você sabia que isso aqui foi em 2016, em frente ao laboratório do CERN? Isso aqui é uma homenagem a essa estátua de Shiva, fazendo a dança da destruição. Agora eu pergunto para você, como é que um laboratório de pesquisa científica para avanços tecnológicos, para que vai ter esse tipo de celebração? Para que tem uma estátua dessa de cunho espiritual e com algo, um peso que é a dança da destruição? Você percebe? Quem está engendrando, quem está se movimentando no meio de tudo isso? Porque a igreja, ela se levanta e ela tem poder e autoridade contra tudo que vem do mundo, de Satanás.
e da nossa carne. O Senhor nos deu autoridade para isso. E nós precisamos nos apropriar dessa autoridade. Nós precisamos saber quem nós somos no Senhor. E declarar diante do Senhor que Ele pode contar conosco para esse tempo do fim. Amém? Olha o CERN. Olha a extensão dele, amados. Olha essa circunferência toda que pega todas essas cidades, de Genebra até a Suíça. Está aqui, mais uma vez, nasceu a internet, que revolucionou a comunicação mundial. A tomografia computadorizada, conhecida como PET, o PET scan. A ressonância magnética e recentemente desenvolvida a mais moderna técnica para tratamento de tumores cancerígenos, a protonterapia. Isso tudo o laboratório fez. Olha a dimensão dele aí, enorme. Pode passar. Agora, aquilo que eu falei para vocês. No meio da inauguração do túnel, aqueles jovens que estavam andando como zumbis, eles estão agora fazendo uma rendição a um ser, que ali é um ser andrógeno, porque você não sabe se é homem, se é mulher, o que é. Então, isso tudo é... Isso dentro do túnel, fazendo essa celebração. E fora do túnel, pode passar, para Baphomet. Ali tem toda uma coreografia, mostra o cordeiro. É algo... Aí eu pergunto para você, mais uma vez, que necessidade eles tinham de utilizar essa linguagem espiritual para algo que está sendo criado de uma forma tecnológica, científica, que é o túnel? Que necessidade teria isso? Você percebe que hoje o inimigo das nossas almas, ele não vem mais se mascarando, não. Ele está colocando a coisa aí, escancarada, e é preciso que nós nos apercebamos disso e nos posicionemos. Amém? Em 24 de junho de 2016, nuvens redondas de forma estranha, cheias de eletricidade, se formaram acima do anel do colisor, lá daquele laboratório que eu falei. Isso alarmou muitos habitantes de Genebra, que em vão exigiram uma explicação. Nada foi declarado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não é um contemplador de céus, passe a ser. E comece a observar nos meses de setembro para início de outubro como ficam os céus de Belém, nas proximidades do Sírio. Comece-se a perceber. Já prestou atenção? Já prestou atenção? É, exatamente. Então, a gente precisa aprender a enxergar, porque o celular, ele nos leva para essa postura de cabeça baixa e ficarmos confinados aqui. Mas o Senhor, Ele quer que nós façamos a verificação do que está acontecendo e nos posicionemos, amados. Torno a dizer, eu sei que hoje o celular, ele é uma ferramenta de trabalho, para muitas pessoas, ainda é para mim. Mas nós precisamos tomar consciência e começarmos a nos desligar. Utilizar como fosse uma outra ferramenta qualquer, mas com tempo de início e com tempo de fim. Isso é princípio de sabedoria. Nenhum de nós está a escape, mas todos nós podemos, e numa reunião como essa, nos solidarizarmos e ajudarmos um ao outro irmão a nos desligarmos no tempo certo dessa maquininha. Amém? E eu gostaria agora, rapidinho, quanto tempo eu tenho aí, Gelma? Eu gostaria, quanto nós somos aqui? Nós somos uma pouca quantidade. Eu gosto sempre de fazer uma dinâmica, porque ela faz com que a gente retenha mais informação. Vamos ver quanto tem ali. 3... 30. Tá, então vamos fazer aí 6 grupos de 5, rapidinho,
Assim mesmo como a gente está, vamos lá. Eu gosto disso. 6 grupos de 5. 6 grupos de 5. Rapidinho, pode? Todo mundo pertinho. Aí só faz virar a cadeira. Isso. 6 grupos de 5. Isso. Só virar a cadeira. Amém? 6 grupos. Já temos os 6 grupos? Isso, pronto. Aqui, ok. Amados, eu quero que você, com base... Lembra qual foi o que eu pedi para você escrever? Tito 4,15. Não foi Tito 4,15? Foi Tito 4,15. Que eu pedi para você... 1,15. Tito 1,15. Lembra? Eu quero, com base nesse texto de Tito 1,15, você compartilhe nesse teu pequeno grupo sobre o que você já entendeu e assimilou dessa primeira parte que a gente está conversando aqui. Talvez você não conheça a pessoa que está no seu grupo. É uma grande oportunidade, porque ela vai morar no céu com você. Amém? Então vai ser uma grande oportunidade você já estreitar relacionamento com essa pessoa. Apresente-se, diga seu nome, né? E aí você já trava, já é mais uma amizade conquistada. Aleluia, glória a Deus. E aí, com base em Tito 1,15, você vai... Eu vou dar para vocês 2 minutos, tá? Que a gente não pode demorar muito. Eu gostaria de chamar o grupo ali de trás. Quem é o representante? Quem é? Irmão Mauro? Então vem, irmão Mauro, por favor. Aqui nesse grupo, irmão, quem é? Alex, irmão Alex, vem cá, por favor. Desse grupo aí, quem é? Selma, de vocês, quem é? Ele, qual é o nome dele? Oh? Vitor. Vitor. Aí. Não é, pastor? Hendrix. E aqui? Alguém? Então vamos lá. Eita glória! Aleluia! Então vamos lá, gente. Não, pode se aproximar pra cá. Aqui, galera, ó. Então vamos lá, gente. Vamos prestar atenção, tá? Porque eles vão estar expressando aquilo que vocês compartilharam. Por que essa dinâmica é importante? Porque o nosso Deus é um Deus de movimento. Amém, irmãos? Amém. E nós temos que aprender a entrar no movimento do Senhor. Às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto, na nossa área de comodismo. Não, eu não, deixa que o irmão, deixa que a irmã. Amados, nós estamos sendo chamados a sermos agentes multiplicadores dentro da área que o Senhor tem nos colocado. Aqui eles são apenas os representantes, mas a responsabilidade foi de cada um integrante do grupo. Amém? Vamos lá? Irmão Alex. A paz do Senhor a todos. Amém. Bom, que a gente chegou a uma conclusão ali em relação ao versículo que foi lido. Todos que são puros, todas as coisas são puras, mas os que são impuros, as coisas são impuras também. A gente vê uma frequência, eu vou citar alguns versículos aqui, alguns textos bíblicos rápidos,
Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas boas e ruins. Então, tudo que, para os puros, tudo é puro, tudo coopera, tudo se transforma a seu favor. Para os impuros, não. É nessa dimensão. Aí a gente vai ver também a frequência do porquê, porque a fé é a certeza do que não se vê e a convicção de algo que se espera, como diz lá em Hebreus 11, primeiro. E aí a gente vai entender que fé, se é uma certeza, você precisa expressar. E aí quando você expressa e fala, você gera uma frequência. E aí a gente já vai para a questão da frequência do poder da palavra, que emite uma energia ou positiva ou negativa. E aí você vai trazer à existência essas coisas puras e transformar aquilo que não é puro em impuro pela frequência positiva e cooperar a seu favor. Amém. Porque Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Então, quando Jesus morreu por nós e nós fomos sepultados com Ele, Ele nos ressuscitou em uma dimensão espiritual. Somos 100% puros nele, no espírito. A única coisa que precisamos vencer ainda é a carne. Amém. Tem mais coisas que eu... Não, mas mas tá tá ótimo. bom. Boa aula. Lembrando sempre que é apenas um apanhado, um resumo, tá, irmão? Resumo resumido. Gente, diante de todas as coisas que você falou aqui fala sobre mente pura, não é isso? Como manter uma mente pura nos dias de hoje? Pergunto para vocês. Será que existe mente pura? Será que os cristãos, os crentes dos dias de hoje, têm essa mente pura? Uma pergunta. Porque eu já vi tanta aberração. Eu não vou entrar em detalhes. Eu pergunto até aonde a mente. Então, eu vejo que só tem uma forma, né? A gente não tem como se abster, porque senão a gente vai virar alienado, né? Tem que abrir o e-mail todo dia, tem que responder, tem que pegar o celular, responder as mensagens. Mas isso aqui está tomando a conta da vida de muita gente. A gente vê até pastores se suicidando. Nossa, pastores, né? Pessoas que, nossa, é inacreditável. Então a gente tem que filtrar o que entra, para poder ter essa mente pura, se manter puro. Tem que saber filtrar. É isso. Amém. Obrigado, irmão Mauro. Dom Vitor. Boa noite. Eu sou aqui do terceiro grupo aqui. E no meio da nossa conversa me chamou muita atenção esse versículo que a senhora citou de Tito, no 15. Que fala, né, que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles já estão corrompidos. Vemos hoje na nossa realidade que muitas pessoas estão deixando serem corrompidos pela internet, pelas coisas, pelas tecnologias, e deixando de se acreditar por tudo aquilo que vem da internet. Eu vendo alguns vídeos, pude ver que muitas pessoas estão falando que assim, qualquer coisa que acontece já é, assim, qualquer pessoa que aparece, né, com um poder alto já é o anticristo. Pessoas que não estão ligadas na palavra, porque o anticristo ele não virá assim. De repente, surgiu alguém com grande poder assim e veio tipo assim, o Elon Musk, que é uma pessoa muito, muito rica.
e os pessoal falavam que ele era o anticristo, o Lula, que ele era o anticristo. Então eu fiquei pensando assim, as pessoas estão deixando ter a mente corrompidas. E quando ele fala aqui que todas as coisas são puras para os puros, o que para nós é puro, para o mundo é loucura. Aquilo que para nós, tipo como a nossa irmã Alcideia citou aqui, as coisas que estão por trás daquilo que a internet não mostra, do que a mídia não mostra. Coisas que, se for falar para alguém que é do mundo, para alguém que é de fora, vão pensar assim, não, sim, tá ficando doido, esse tipo de coisa. Então, nós temos que estar com a mente firmada com Deus, para que nós não deixamos ser enganados, porque a palavra fala que nos finais do tempo virão muitos dizendo que é o Cristo. Muitos virão, farão milagres, virão dizendo que é Jesus, dizendo que é o Messias. E a Bíblia nos alerta para que nós venhamos vigiar, para que nós não venhamos cair nessas falsas profecias, porque além de vir os falsos profetas, virão as falsas doutrinas. Isso. A paz do Senhor. Vou ler novamente aqui. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Louvo a Deus pela vida da pastora, por ela estar trazendo isso para dentro da igreja, porque desde 2015 eu venho falando certas coisas. Os filhos de Deus, eles não têm que ser limitados e têm que procurar sempre aprender. E quando eu falava e quando eu dizia do que estava acontecendo, do projeto RAP, Bluebeam, o acelerador de partículas, tudo isso, inclusive, se eu não me engano, também tem um aqui, um protótipo dentro do Brasil. Tem um CERN no Brasil. Ninguém acreditava. E o que é mais interessante, que era para o povo, olha, da igreja que eu falava. Então tem gente descrente também dentro da igreja, não é só fora. A situação está acontecendo aí e o povo não está nem aí. Aí você pega o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, julgai tudo, mas retei o que é bom. Aí você pega também o livro do Timóteo e diz bem assim, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, haverá comichões nos ouvidos, a pessoa não quer saber. E hoje o público aqui deu 34 pessoas. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Aleluia. Obrigada, pastor Reis. Bispo. Pai do Senhor, meus irmãos. Então, sobre esse texto, que nós acabamos de ler, para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e consciências corruptas. Então, amados, para quem é crente já tem esse discernimento, porque quem conhece a Deus e a sua palavra sabe que está andando na verdade e sabe o quanto Satanás está trabalhando de forma muito sorrateira, muito estratégica. É por isso que lá em Apocalipse, quando a gente começa a ler e entender que os sinais do fim dos tempos estão aí, no meio de nós, no nosso tempo, a gente se a gente para naquele versículo que diz: quem lê, entenda o que o Espírito diz às igrejas. E existe, eu não lembro agora aquela passagem que diz: quem é sujo, suje-se mais ainda. Apocalipse
Apocalipse, no capítulo 22. Exatamente. E Lá no quem é final. santo, santifique-se mais ainda. E aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o Espírito Santo de Deus mesmo, através da sua palavra, ele traz um entendimento. Desde o início, lá em Gênesis, Satanás tentou, parar o plano de Deus, mas não conseguiu. Porque Deus, mandou o seu único filho com um plano de redenção para todos nós. E nós estamos novamente de acordo com a vontade do Senhor. Quem é do mundo está fazendo a vontade de Satanás. Essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão, totalmente dominadas pelo poder das trevas, e isso faz com que nós, como igreja, alertemos o máximo de pessoas possíveis para cumprir o mandamento, que Jesus nos deu, de pregar o Evangelho, de falar abertamente. Às vezes, amados, nós nos tornamos até inconvenientes, até dentro da própria igreja, quando o pastor falou ali, que muitas pessoas estão desapercebidas. Você faz um convite para uma palestra desse nível, um conhecimento muito elevado e aprofundado sobre as coisas que hão de acontecer, e as pessoas não se importam. Por isso que nós sabemos que a igreja vencedora, ela vai sair de dentro de uma igreja. Aqueles que realmente têm compromisso com o Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe com isso. Amém, amados, amém. Amados, nós já estamos agora no tempo do fim, amém? Mas é o fim da palestra também. Eu quero apenas mais um pouco da sua atenção sobre tudo aquilo que foi aqui declarado, que eles expressaram, o que você pensa. Em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E tem mais um texto: porque nós somos os remanescentes. Em Salmos 25,14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Nós somos os remanescentes, amados. Nós, os 34 que aqui estamos, aprove ao Senhor escolher a mim e a você. Ele escolheu a dedo para que estivéssemos nessa noite para receber esse nível de porção. Então nós temos também uma responsabilidade. Toda graça corresponde a uma responsabilidade. A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. Mas a partir do momento que sabemos e reconhecemos que temos essa graça sobre nós, aí passamos a ter uma responsabilidade para com o reino. E essa responsabilidade é de transmitir, viver o Evangelho, viver a palavra e transmitir, sermos transmissores, agentes multiplicadores, com eloquência, sim, sabendo utilizar e manejar muito bem a palavra. E aqui vem a dica. Não sei se você tem o hábito de fazer devocional, mas se você não tem, meu irmão, aqui fica o encorajamento. A vida devocional diária, estudo da palavra, estudo e meditação da palavra, não apenas uma leitura. Porque o Senhor rebateu a todas as tentações na palavra. E Ele é o próprio Logos. Ele é a palavra. Amém? Vamos ver aqui mais os textos
Eu quero que você, depois eu vou disponibilizar para a pastora Gelma. E Mateus 16, 2, 3 diz: ao entardecer dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho escuro. Hipócritas! Sabeis, portanto, discernir os aspectos do céu e não podeis reconhecer os sinais dos tempos? Nós precisamos estar sendo despertados nessa hora sobre isso. Nós precisamos estar atentos a contemplar os céus, como ainda há pouco foi mencionado, mas também a perceber essa movimentação. Nós não podemos ser inocentes úteis, amados. E em João 14,30 diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O inimigo não tem nada, não tinha nada em Jesus, e nós, como discípulos de Jesus, o inimigo também não tem nada em nós. A nossa mente pertence ao Senhor, nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, qualquer situação que o inimigo venha sorrateiro, tentando colocar, injetar, porque ele utiliza todos esses algoritmos, todos esses mecanismos, mas eu e você temos herdado pelo sangue na cruz a condição de nos posicionarmos e declararmos e repreendermos o inimigo das nossas vidas. Amém? É preciso posicionamento, consciência da autoridade, da identidade que o Senhor comprou para nós na cruz. E fazermos valer, não de ano em ano numa Páscoa, mas todos os dias, em todas as horas do nosso dia. Amém? Em 2 Coríntios 11:3 diz: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, diga astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que Tito 1,15 falou. Devemos ser puros. E o irmão Mauro fez um questionamento. Nós conseguimos manter a nossa mente pura? Amado, delete os seriados que trazem informações sexuais nocivas a você. Delete toda e qualquer informação de violência gratuita dentro da sua casa, dentro da sua mente. Seja policial de si mesmo. Policie-se. Jovem que está aqui, você não precisa de papai e mamãe para estar dizendo o que você deve ou o que você não deve assistir. Você já sabe que não deve. Então se posicione. Pai, mãe, também não é porque você já é um adulto que você pode assistir o que você bem entende dentro da sua casa. Ainda que você esteja sozinho dentro da sua casa. Mas saiba que você é responsável pela atmosfera espiritual da sua casa. Do seu computador, do seu celular. Não permita imagens nocivas dentro do seu celular. Ainda que venha de grupos, de outros grupos, não interessa. É seu o celular. Você tem que ter autonomia e autoridade para dizer: eu não quero mais isso. Eu já saí de vários grupos, porque eu não podia impedir o que os outros grupos postavam, mas eu podia dizer: aqui no meu celular não. E eu saí de alguns grupos. Então posicione-se, é isso que o mundo quer ver em nós lá fora. Pois se alguém lhes vir pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. O pastor ainda há pouco falou algo. O joio e o trigo estão aqui dentro. Estão dentro de qualquer igreja. E aprove ao Senhor permitir isso. É permissão divina que o joio e o trigo cresçam juntos. Mas o que é trigo tem que ser trigo. Por isso ele fez a menção: aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais.
Amém? Pode passar, querido. Porque se todo... Isso aqui foi Esther, amados, e eu fiz questão de trazer aqui para essa noite. Aquele momento em que o tio dela, o Mordecai, chega com ela e diz isso. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu quero trazer mais uma vez a responsabilidade pela sua presença aqui nessa noite. Foi para esse tempo, para esse momento que você veio aqui. O convite não foi apenas para que você fizesse número ou agradasse talvez a quem te convidou, mas para que você saia daqui com essa responsabilidade de você ser um remanescente. É esse tempo chegado, porque o tempo do fim já está aí e estamos vivendo esse tempo. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo de forma racional, como foi aqui deliberado. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só experimentaremos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus quando nós nos posicionamos no Senhor. Amém, amados? Quando nós entregamos a nossa mente ao Senhor. Quando nós lutamos por isso. Isso é uma luta árdua, porque o inimigo está lá fora com um arsenal de coisas para tentar nos convencer. Mas é preciso que nós venhamos a saber que há uma recompensa maior e que ela é inegociável. O sangue de Jesus é inegociável. O preço da morte dele na cruz é inegociável. Amém, amados? Finalmente, irmãos, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como manter um pensamento puro? Como responder ao questionamento do irmão Mauro? É assim, amados. É dessa forma. Tudo que for bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é de boa fama, que é amável, que é puro. Alimentar a nossa mente. Deixar as piadas. Deixar as más conversações que não edificam. Deixar a fofoca. Deixar, amado. Deixar o disse-me-disse. Reuniu, não tem nada o que fazer, vai louvar. Convida o irmão para louvar. Irmão, bora louvar. Para a gente não cair em tentação e não ficar falando do pastor que ainda não chegou, da irmã que ainda não chegou. Amém? Policiar-se. Precisamos nos policiar 24 horas. Eu quero compartilhar isso com meu marido, uma coisa que aconteceu na igreja, às vezes nem crente ele é. E ele vai ter milhões de razões para não ser mais crente. Porque ele vai ouvir tudo que você está falando de podridão do próprio irmão. Que igreja é essa que ele quer participar, que você quer que ele participe? Eu estou falando de coisas corriqueiras, do dia a dia, porque se nós não nos habilitarmos a sermos melhores aqui dentro desse círculo aqui em que nós estamos, dentro das nossas igrejas, como é que nós queremos convencer as pessoas que estão lá fora, no mundão? E paira sobre nós o peso dessa responsabilidade, porque o Senhor vai requisitar essas vidas das nossas mãos. Amém? 1 Coríntios 2, 15 e 16, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amado, você tem a mente de Cristo, você tem capacidade de perceber isso. Como o pastor há muito tempo falava na sua igreja, e isso foi uma pauta também de uma escola que nós participávamos, não foi conteúdo da escola, foi uma oportunidade dentro do tema que era autoridade espiritual, que o Senhor nos levou a falarmos sobre esse assunto.
Então nós temos essa capacidade de discernimento. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Faça valer a mente do Senhor na sua vida. Quando a ansiedade vier, quando depressão vier, quando dúvida vier, quando qualquer outra situação tentar te assaltar, você se posiciona, porque você tem a mente de Cristo. É isso que você precisa declarar para o inimigo. Mas eu me fragilizo. Sim, todos nós nos fragilizamos, mas saiba que há uma força, a cruz do Senhor. E é na cruz que você tem que buscar essa força. Amém? E aqui finalizando, amados. Porque o fim vem. E o nosso Senhor, Ele é o próprio Logos, Ele é a palavra. Então, se você quer ter essa mente despertada, se você quer ter essa capacidade de ver além, de perceber o que está acontecendo e se posicionar, busque nele, na sua palavra. Faça da sua palavra o objeto mais próximo de você. Construa um relacionamento de intimidade com o teu Deus, no estudo e na meditação da palavra. Não meça esforços, querido. Essa semana alguém chegou comigo e disse: irmão Cideia, eu não tenho tempo para fazer devocional, porque a minha vida ela é muito intensa. Eu estou em ministério, eu trabalho, eu tenho a minha vida familiar. Eu disse: verdade, eu também tenho tudo isso que você tem. Mas o que nos diferencia, eu disse para essa pessoa, é que existe algo. Eu temo a Deus. E você vai me dizer: mas a gente não deve buscar o Senhor por temor. Deve sim. Porque o Senhor diz na sua palavra, para nós temermos não o que mata o corpo, o físico, mas o que é capaz de mandar a alma para o inferno. E é só o Senhor. E nós precisamos temê-lo. Porque Ele está nos dando oportunidade nessa noite. Ele está abrindo os nossos olhos nessa noite. E nós precisamos sair daqui na convicção de que eu e você somos os remanescentes. É sobre nós que Ele deposita essa responsabilidade. E que Ele entrega para você uma arma poderosa, que é a própria palavra dele, na qual você pode se alimentar e dar de alimento para outros. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Eu vou fazer uma oração, mas eu já chamo aqui o bispo para estar aqui conosco, ou a pastora Gelma. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui, Pai, o Senhor esteve comigo, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque uma semente que foi lançada anos atrás, no momento, Senhor, de um compartilhar, de um ensinamento, o Senhor abriu os